assim, né? Bom, começou a fronte. Vamos mais uma vez. Esse lindo dia na tua casa, igreja, Senhor, precisamos ouvir a tua voz de forma clara. Mas se algum pecado que porventura estivermos impedindo, não iremos conseguir, Senhor, porque sabemos que são eles que nos afastam de ti. Mas tenha misericórdia nesse momento, Senhor, e fala conosco. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. São exatamente 11h05. Vou terminar com vocês mais ou menos às 11h45. É isso mesmo? Certo? Maravilha. Ok. Deixa eu fazer. Eu tenho duas observações. Primeira observação. Vocês acreditam que os últimos serão os primeiros? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. É por isso que vocês sempre sentam no fundão. Tá certo que tem a pandemia, não precisa ser tão no fundão. Se vocês quiserem, acharem melhor, pode vir um pouquinho mais para frente. A fileira aqui vazia, eu quero falar bem pertinho com vocês hoje. Não tão perto por conta da pandemia, tá bom? Se puder apagar essa, não sei se atrapalha, apagar a iluminação aqui também. Acho que fica melhor a transmissão. Enquanto transmite ali, eu vou conversar com vocês bem rapidinho. Me chamo Fernando, acredito que muitos de vocês já me conhecem, venho do Parque dos Camargos aqui de Barulho. Eu acredito que alguma parte aqui deve estar viajando, inclusive o Daniel, eu falei com ele hoje mesmo, ele está lá na casa, acho que do sogro. Oh, maravilha! Aí eu fiquei pensando comigo, dos dois porque antes de eu vir aqui eu passei lá no Camargo. Ou o pessoal lá está com muito medo, ou vocês têm mais dinheiro do que a gente lá, porque lá no Viajão acho que ninguém, está cheio a igreja lá, está lotado. Mas Deus seja louvado, amém? Ok? Conseguimos. Enquanto ele vai colocando ali, nós vamos... Maravilha. As estratégias do inimigo. Por que esse tema veio à minha mente? O porquê que isso? Eu gostaria que você observasse muito, se atentasse muito agora, porque o inimigo ele já sabe a estratégia, ele já entende, ele já compreende e sabe o que eu estudei. Vocês não sabem. Eu acho que é tão estratégia dele que ele falou assim, vamos levar uma boa galera para viajar e vamos trazer só um pouquinho. Porque eu acho que se tem uma coisa que ele não gosta de forma alguma, é que ninguém revela a estratégia dele. E diga-se de passagem, tem vários pontos, vários temas que eu gosto de abordar, e entre eles é a questão das profecias. Só que algo muito importante, algo extraordinário começou a tocar na minha mente e no meu coração quando eu abordava esses pontos. Vocês bem sabem, e isso não é óbvio para todo mundo, nós estamos entendendo e enxergando o que estamos vivendo de fato nos últimos dias. Se você não observou ainda, eu sinto muito dizer que o conflito é real, que a guerra é real, só nós estamos certos, continuamos na mesmice e não compreendemos e não entendemos nada disso. Então muitas das vezes muitos estão alienados. E eu comecei a me perguntar, falar, Senhor, por que muitas das vezes a sua palavra fala que o povo se corrompe? Então trazia profecia, trazia outros temas, e muitas das vezes, sabe o que eu enxergava? O povo extremamente alienado. E eu falo que de passagem, quando a gente prega para o púlpito, eu consigo enxergar todos vocês, e eu observo muito bem a reação de cada um de vocês, enxergo o que vocês estão fazendo, comentando. Então assim, eu começava a observar isso. Inclusive até, lá na empresa, eu trabalho com uma galerinha e lidero uma galerinha. E eu começo a observar muitas pessoas. Parece que por muitas das vezes a gente conversa com as pessoas, mas parece que elas não compreendem, não entendem. E eu começo a perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Então, o tema dessa manhã é a estratégia do inimigo. Deixa eu fazer uma perguntinha. Alguém aqui já leu aquele livro, Uma Viagem ao Sobrenatural? Ninguém? O irmão lá só? Eu sempre recomendo por onde eu passo. Eu acredito que todo adventista, sem exceção, deveria ler esse livro. Muitas pessoas não leem porque acho que elas ficam com medo, com receio por falar sobre o sobrenatural. Só que o sobrenatural é real, ele existe. E ali naquele livro, Roger Morneau, que é o escritor desse livro, ele vai comentar sobre essa estratégia do inimigo e é o livro de base que nós vamos usar hoje. Eu gostaria de usar 3 artifícios com você nessa manhã. O livro básico que eu comentei com vocês, Roger Morneau. Gostaria de comentar com vocês também, lógico e evidente, a Bíblia, também vamos usar. E nós também vamos usar a história. E nós vamos entender alguns pontos interessantes aí, onde esse livro vai nos trazer. Maravilha. Antes de eu entrar no contexto, deixa eu dar uma explanada aqui, dar uma introdução a respeito desse livro. Como a maioria não leu, para vocês de repente não ficarem só boiando. Roger Morneau, na sua infância, ele foi criado pela Igreja Católica, aliás, pelos paradoxos da Igreja Católica, e ele vinha de uma família muito tradicional católica, inclusive 2 tias dele eram freira e um tio dele era padre. Só que o Roger Morneau, na sua infância, ele sofre a primeira desilusão com Deus. A sua mãe falece e agora ele fica muito revoltado, ele fica muito chateado com Deus.
E ali então ele descobre nos escritos da Igreja Católica que não existia salvação se não fosse fora da Igreja Católica. Só que ele não conseguia entender como que um Deus prega que uma pessoa iria ficar no inferno queimando ali na eternidade, porque é isso que se prega na Igreja Católica e muitas outras denominações. Nós bem sabemos disso, não sei se alguns de vocês vieram, eu vim da Igreja Católica. Dessa forma, prega-se o céu ou o purgatório. Pois muito bem, Roger Morneau ele cresce, vai para a Segunda Guerra Mundial, participa da Segunda Guerra Mundial. Agora ali ele está extremamente revoltado. Só que Satanás, na sua mente astuta, na sua mente esperta, ele enxerga que Roger Morneau ele é convidado pelo amigo dele agora para fazer parte, não de uma macumba qualquer, não de qualquer espiritismo, mas para fazer parte da elite do satanismo lá no Canadá, em Montreal. E ele narra, ele comenta coisas extraordinárias que infelizmente não dá para analisar e comentarmos aqui, porque o tempo iria passar muito rápido. Eu só quero usar como base esse livro e que possamos entender que a mesma estratégia que ele usou no passado, ele usa hoje. Porém, existe um detalhe extraordinário e vocês estavam até comentando parte dele na escola sabatina e eu quero mostrar para vocês. Então acompanhe comigo, diz assim, ó. Disse o sacerdote, aqui Roger Morneau ele está narrando o fato em que quando ele foi convidado para participar do satanismo, ali existia um sacerdote. Quem era esse sacerdote? Era aquele que cuidava de todo o castelo, que fazia toda a preparação, toda a adoração aos espíritos, aos demônios. Interessante que Deus tem o seu sacerdote, não tem? Satanás também tem igual. Parece não, de fato. Tudo que Deus tem e faz, Satanás também quer fazer igual. Então Roger Morneau narrando, ele diz assim, ó, disse o sacerdote, um concílio que estava acontecendo em que ano? Em 1700. E nesse concílio ele vai narrar, ele vai falar a estratégia de Satanás quando ele ia sair dali junto com os seus líderes, o que ele iria falar. De fato está sendo bem sucedido. E por que eu comento que muitas das vezes as pessoas falam? Porque quando eu olho para esse livro, quando eu olho para a palavra de Deus, e quando eu olho para a vida das pessoas, infelizmente eu vejo que a estratégia do inimigo está sendo bem sucedida. Infelizmente. E eu não digo nem lá fora, na própria igreja. E vamos entender um pouquinho isso aí mais. Então ele continua dizendo assim, disse o sacerdote, Satanás e todos os seus espíritos conselheiros realizaram um grande conselho geral com o objetivo em mente, para se preparar para a grande que logo iria se arrebentar sobre o mundo. Olha que interessante, Satanás na sua mente astuta e esperta, ele estava para prever que iria arrebentar uma grande era industrial. Isso era no ano de 1700. No ano de 1760 começa agora a grande era industrial que revolucionou o mundo. E ele continua mais dizendo, e Lúcifer também previu uma outra era em que estava a seguir, onde tremendas descobertas científicas seriam feitas pelas pessoas. E nós, observem para se ver a edição e água bem ouvido. E nós entraríamos em uma era única que iria mudar a maneira como todos vivem, também serviria para introduzir o fim dos tempos. Satanás, na sua mente esperta, ele conseguiu prever que nós iríamos entrar numa era onde nunca se houve antes, e essa época seria introduzida para os tempos do fim. E Lúcifer vinha estudando a Bíblia e tinha... O quê? Lúcifer vinha fazendo o quê? Meus irmãos, nós como cristãos deveríamos ter lido a Bíblia não sei quantas vezes. E muitas das vezes você perguntar para o irmão, não esquece de ler um livro inteiro da Bíblia, dos 66 livros que existem. Lúcifer, por outro lado, ele veio aquele conto em Daniel 12:4, que ali haveria uma multiplicação do conhecimento e que isso iria introduzir os fins dos tempos. Comigo. Quando ele sai desse concílio, quando ele sai dessa reunião, ele sai com 3 teorias, com 3 pontos em mente, onde agora o mundo iria mudar totalmente, a sua estratégia iria mudar totalmente. E é por isso que ele fica com tanta bronca de Morneau, inclusive quando Roger Morneau, os anjos disseram para ele que se ele aderisse à Igreja Adventista do Sétimo Dia, os anjos dariam uma forma de matá-lo. E só não fizeram isso porque Deus teve misericórdia e não permitiu. Porque inclusive até na sua época foi oferecida uma oferta de $126.000 para que conseguisse matar ele. Por quê? Porque agora iria ser revelada as estratégias do inimigo. E vocês acham que Satanás fica feliz quando alguém vem e argumenta a respeito da sua estratégia? Vocês acham que Satanás fica feliz quando alguém estuda a Bíblia? Vocês acham que Satanás fica feliz quando você compreende o que está errado na sua vida e você começa a se organizar e começa a arrumar? Só que Satanás entendeu que a nossa era que vivemos
essa era tecnológica, essa era industrial, essa época revolucionária, essa época que nunca se ouviu antes, é extremamente suscetível para a causa dele, infelizmente. Então, o primeiro ponto que ele sai, primeira coisa que ele argumenta, ele agora queria que as pessoas entendessem que ele e seus anjos não existem. Era o primeiro ponto, era a primeira estratégia dele. Antigamente era-se comum você passar em cada esquina do mundo e existia ali uma necromante, uma cartomante, alguém para ler a sorte ali, sorte de agoradores, de feiticeiros. Satanás falou, agora isso tem que mudar. Segundo ponto, observe e preste bem atenção nisso. Ele queria encontrar uma maneira de ter controle total das pessoas, da sua mente, através do hipnotismo. Nós vamos já comentar a respeito disso, tá bom? E o terceiro ponto, ele queria destruir a Bíblia sem queimá-la. Ele obteve grande êxito a respeito disso. Vou dar um exemplo para vocês como. Isso aconteceu comigo alguns dias atrás. Contrataram eu o pedreiro. E esse pedreiro, ele, depois de 1, 2, 3 dias trabalhando, ele fala para mim, Fernando, eu já tive de algum lugar. Eu falo, puxa vida, irmão, não sei de onde. Ele fala assim, você vai à igreja? E eu disse sim, fique tranquilo, não é Covid não, é a máscara, tá? Que irrita a nossa garganta. Eu disse sim, sou adventista, 7º dia. Ele falou, pois bem, é exatamente isso. Ele falou, 6 anos atrás eu era adventista, eu saí. E ali eu fiquei curioso. Ali foi uma oportunidade que eu entendi, claro, que Deus estava me dando para entender o porquê e tentar ajudar aquele homem. E ali com muito jeitinho, muita calma, eu comecei a perguntar, Salvador, por quê? Ele disse, Fernando, eu sofri de uma desilusão grande. Antigamente eu era católico. E como você bem sabe, você já foi católico também, na igreja católica não se estuda muita Bíblia, então não se muda muita vida. Só que depois eu virei assembleano, e ali foi uma maravilha, porque eu comecei a estudar, comecei a aprender novas coisas, e aquilo foi desabrochando, e aquilo foi o meu primeiro amor. Fernando, como eu pregava, como eu falava para as pessoas, meu coração ardia, era bom demais, era muito gostoso. Primeiro amor. Só que até que teve um dia, um irmão da igreja, eu cheguei assim no meio de todo mundo, Fernando, e falei assim, irmão. Ele disse assim, que irmão o quê? Eu sou cristão, não sou irmão seu não. Ele falou que foi um balde de água fria nele. Ele falou, tudo bem, ele ficou com a maior vergonha, não sabia onde que é o rosto, mas tudo bem. Passaram-se uns tempos, ele pregando, ele conhece uma mulher adventista, que eu acho que seria melhor que se nunca tivesse conhecido. Porque ele diz assim, Fernando, eu conheço uma mulher adventista da pior forma da minha vida. Tinha uma mulher, que essa mulher era amiga da minha esposa, e um dia eu dando estudo, eu comentava justamente a respeito do sábado, esse negócio não vale mais, isso não tem nada a ver com esse negócio da adventismo, é tudo maluco. E essa mulher chega na lata de dizer assim, esse homem é mentiroso, porque ele é mentira. E novamente eu não sabia onde ficar a cara. Até que então, eu comecei a causar um conflito tremendo, porque antes eu era católico e sabia muita coisa, agora assembleano aprendi um pouco, às vezes adventistas começam a falar um monte de coisa, cada um que você perguntar tem sua verdade. Larguei esse negócio. Satanás conseguiu destruir a Bíblia da vida desse homem sem queimá-la. Porque agora o que você pregar para ele, ele não acredita mais, porque ele fala assim, você é da congregação, você diz que é a verdade. Você é assembleano, você diz que é a verdade. Presbiteriano, ortodoxo, seja lá o que for. Cada um diz que tem sua verdade. E eu falei, Senhor, que dificuldade. E diga-se de passagem que hoje no mundo existe cerca de 40 mil denominações só cristãs. 40 mil. Em cada uma delas que você for, ele vai dizer assim, aqui existe a verdade, aqui existe a verdade, aqui existe a verdade. E aí, onde que está a verdade? Então, Satanás, ele conseguiu destruir a Bíblia dessa forma. Mas preste muita atenção, eu quero te chamar a atenção para o segundo ponto. Tá? Lembra que eu comentei com vocês que nós vamos estudar nessa manhã a história, Roger Morneau com base a Bíblia, mas também o espírito de profecia não se contraria. E isso é que eu acho extraordinário. A Bíblia não se contraria, o espírito de profecia não se contraria, a história não pode se contrariar. De errado tem. Testemunho para a igreja 1, página 290, diz assim, se fizesse um aberto, deixa eu ver por aqui, vocês estão vendo bem? Se fizesse um aberto e ousado ataque ao cristianismo, se der para fechar um pouquinho mais, porque ali a imagem está bem aberta, agora aqui está cortando uns pedacinhos. Então assim, se fizesse um aberto e ousado ataque ao cristianismo, isto poria os cristãos em apuros, e angústia aos pés de seu Redentor, e o forte e poderoso libertador poria em fuga o ousado adversário. Portanto, transforma-se em anjo de luz, atua sobre aonde? Atua sobre a mente. Qual era a segunda estratégia que Satanás sai do concílio de 1700? Ele queria ter poder total sobre a mente das pessoas.
para afastar do único caminho seguro e justo. Prestem atenção. As ciências da frenologia, psicologia e mesmerismo são os condutores pelos quais ele chega mais diretamente a esta geração e atua com esse poder que deve caracterizar seus esforços próximo do tempo do fim de graça. Notem o que a irmã White está falando. Ela disse que esses 3 pontos, frenologia, psicologia e mesmerismo, o que são isso? Frenologia, essa doutrina prega-se que cada parte do nosso cortex, da nossa mente, é responsável por uma área. Basicamente isso. Então, de acordo com o tamanho do crânio da pessoa, ali era se estudado, e cada parte ali da mente da pessoa, ali correspondia com uma faculdade mental. Frenologia. Segundo, psicologia moderna, você conhece bem, é a ciência que estuda os processos mentais e o comportamento da pessoa perante a sociedade. E agora, mesmerismo. Eu quero chamar a atenção para isso aqui para vocês. Mesmerismo. O que é isso? Alguém já ouviu falar nesse termo? Mesmerismo. De onde vem esse termo? Franz Atos Mesmer. Quem é esse? O alemão súbito. Um médico. Não apenas médico, mas um músico, um advogado e o homem que foi um mentor de implementar o mesmerismo, que a princípio era chamado de magnetismo animal, que veio a se chamar de mesmerismo, que hoje conhecemos por hipnose. Nossa irmã Ellen White, quando você estuda, por exemplo, os livros delas, Vidas e Ensinos, você vai ver que no início da carreira dela, ela sofria muito com o mesmerismo. Por quê? Porque esse homem, já vocês vão entender para quem que ele vai passar isso. E na época, no início da irmã Ellen White, quando ela tinha as visões, muitas pessoas falavam assim, isso é mesmerismo, isso é mesmerismo, isso é mesmerismo. E as pessoas não acreditavam. Por quê? Porque sempre assim, Deus levanta ali um servo, Satanás também levanta. Ou vice-versa. Porque é sempre a verdade misturada com a mentira. Porque Satanás não deixa que a verdade prevaleça. E Deus também não permite que a mentira também prevaleça. Então o que acontece? Fechou aí? Então o que acontece? Prestem bem atenção. Eu vou botar daqui. Aí. Opa, bota aí. Então a gente entende que o que? Ele queria encontrar uma maneira de ter controle total das mentes das pessoas. Lembra que eu comentei desse doutor, desse alemão, certo? Ali Satanás enxerga nele um homem extremamente instruído pela sociedade e ele implementa ali o hipnotismo. Só que quem que esse camarada vai hipnotizar futuramente? Eu acho extraordinário. Nunca vi essa citação, ninguém provavelmente nunca te contou isso, nunca te falou isso. E eu sempre tive essa curiosidade. E nesse livro extraordinário eu entendi isso. Sabe quem ele vai hipnotizar quando é criança? Ninguém, nada mais, nada menos do que Charles Darwin. Quem é Charles Darwin? Quem? O criador da teoria do evolucionismo. Onde ali agora ele vai pregar que não existe essa história de Deus. Que nós viemos agora de onde? Uma explosão cósmica, que essa explosão aqui cria uma célula, que dessa célula cria um girino, que do girino cria um sapo, que do sapo cria um rabo, que do rabo um macaco, do macaco gerou a gente. É isso que o evolucionismo prega. E sabe o que é interessante? A gente vai para as escolas e isso é muito pregado. Muito. E quando você depois tenta pregar algo para as pessoas, que depois elas já tiveram essa base mental focada, é difícil. Até porque isso está envolvido no espiritismo e no catolicismo. E você já vai entender o porquê. Agora vocês entendem comigo, quando o primeiro ponto lá que ele disse que ele queria ter controle total sobre as mentes, e ele queria agora que as pessoas entendessem que os anjos e Satanás não existissem, justamente dessa forma. Porque se é pregado nas escolas, na sociedade, no espiritismo, de que nós somos uma explosão cósmica, você não vem de um Deus Criador. Então a estratégia de Satanás de que agora que os anjos e ele não existem, é muito vaga, foi muito bem sucedida. E olha que interessante, Roger Morneau, quando ele estava no castelo lá em Montreal, onde pessoas extremamente cultas, bem vestidas, pessoas da sociedade, médicos, doutores, empresários, eram só pessoas da alta sociedade, que faziam parte ali do satanismo, usadas por Satanás, pessoas cultas, bem vestidas. E ele disse que ele ouve algo que ele jamais esqueceu, e eu acho isso extraordinário. Quando ele estava lá no castelo, o sacerdote ali de Lúcifer, ele vai fazer uma citação, ele vai dizer assim, o grande mestre, falando a respeito de Lúcifer, assim, vai enganar todo mundo, todas as igrejas, todas as denominações. E ele ria, ele se gabava disso.